motricidade. Como? Recebendo as informações dos núcleos da base. Do tálamo, essa informação retorna para a mesma região que transmitiu essa informação. Então, uma espécie de feedback. Vem o relatório, vamos dizer assim, dos núcleos da base para fazer ajustes nos movimentos. Seja ajustes nos movimentos que vão ser executados logo, ajustes dos movimentos dos globos oculares para regular aonde você deve ver, como é o seu movimento dos olhos, e ajustes, olha só pessoal, em áreas bastante de planejamento mais amplo, né? Não é só um planejamento motor, mas em relação, por exemplo, com o córtex frontal, que tem um planejamento mais abstrato, né? Vocês lembram que eu falei na aula passada? Como se dá o planejamento motor? A primeira coisa que tem que acontecer é você, na realidade, decidir o que você quer fazer. Baseado na sua decisão que você elabora um plano motor. Por exemplo, você quer sair da sala ou beber água. Dependendo daquilo que você decide fazer, o plano motor é completamente diferente, vocês veem? Então, principalmente córtex pré-frontal, não pré-motor, pré-frontal, que ajuda na tomada de decisões, se comunica muito com os núcleos da base para que leve-se em consideração o plano motor para a tomada de decisão, né? Deixa eu tentar explicar de outra maneira. Você tem duas formas de chegar num ponto A e num ponto B. Então você imagina o seguinte: você está aqui no ponto A, tem um muro separando você no ponto B. Para você vir aqui, e esse é seu objetivo, você tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, você tem capacidade de subir esse muro, né? A capacidade motora. Então, o córtex, então os núcleos da base, eles vão te ajudar na tomada de decisões, e decisões que envolvem movimento, porque isso vai, o processamento cerebral vai levar em consideração inúmeras possibilidades motoras para que, será que aquele objetivo que você quer fazer é factível? Será que não tem uma alternativa para ser feita? E veja, normalmente para você atingir o objetivo depende de uma execução de movimento. Então os núcleos da base, eles atuam até nesse plano mais superior de te ajudar a decidir o que fazer, né, levando em consideração um arsenal de planos motores disponíveis. E aí você chega numa tomada de decisão, essa decisão ela vai gerar um plano motor. Com um plano motor, essa informação volta para os núcleos da base, e aí para ajudar a corrigir o plano motor. Então os núcleos da base atuam não só no planejamento dos movimentos, né, como também ajuda no planejamento das ações, né? Porque como eu falei, normalmente toda ação depende de um movimento. Você já fala, por exemplo, você quer se comunicar, você depende de, na realidade, juntar as ideias na sua cabeça e transmitir essas ideias de maneira lógica. Então os núcleos da base são capazes de atuar em diferentes esferas do planejamento motor, de novo, desde o planejamento da ação até o planejamento do movimento, sempre transmitida essa informação para um circuito entre esses núcleos da base. Essa informação retorna para o tálamo, e o tálamo volta e vai fazer sinapse na mesma região que normalmente mandou a informação. Então seria como se fosse assim, sempre volta uma informação para corrigir detalhes ali, para que as ações motoras aconteçam de maneira mais apropriada, tá? Oi? Quais são as partes do córtex que mandam a informação para o núcleo da base? Praticamente todo o córtex. Praticamente todo o córtex. Mas a gente pode resumir mais ou menos em 3 grandes frentes. Exceto de emoções, porque é uma outra história, como a gente vai mencionar. Mas, por exemplo, áreas motoras mesmo, que é o córtex pré-motor e o córtex motor primário. Além dessas áreas, as regiões associativas sensoriais. Então, normalmente, as regiões associativas sensoriais e as áreas motoras
mandam informações para os núcleos da base para que os núcleos da base possam contribuir na elaboração do seu plano motor. Ou seja, que movimentos você deve fazer para atingir aquela meta. Tá? Oi? Manda a informação de volta para o córtex, para a parte do córtex que vai fazer a execução do movimento mesmo? Exatamente. Então a informação sai de uma área do córtex, vai para os núcleos da base, os núcleos da base processam, vão mandar essa informação para o tálamo e do tálamo volta para a mesma região que mandou. Pode ser o pramotor na correção dos movimentos. Então, você pode ter duas frentes, que são duas frentes que estão sendo ilustradas aqui. Córtex pré-motor e motor primário. Aqui você sabe que movimento você quer fazer. Você já decidiu que movimento. Por exemplo, entre beber água e sair, eu decidi sair. Então, para sair, eu tenho que andar até ali, enfim, eu tenho que executar um ato motor. Quando você tomou essa decisão, o seu córtex pré-motor e o motor primário vão repassar essa informação para os núcleos da base e eles vão processar vão refinar esse plano motor. E depois esse plano motor retorna para o córtex. Seria como se fosse assim: professor, eu fiz uma redação, revisa para mim. Aí o professor vai ver, vai corrigir isso, vai sugerir aquilo, vai fazer essas revisões. E eu devolvo para você. E o córtex cerebral, recebendo essa revisão, essa versão corrigida, ele acaba conseguindo melhorar o plano motor para que depois, daqui do córtex, você execute a ação motora propriamente dita. Então, os núcleos da base atuam na correção do movimento, tá? A partir de informações provenientes de áreas motoras. E os núcleos da base também atuam no planejamento da ação. Isso é um pouco mais abstrato, que aí envolve essa tomada de decisão que eu falei para vocês. Eu devo beber água ou devo sair da sala? Entendeu? Então, assim, é uma dúvida que eu tenho. Então, essa informação ela é repassada para os núcleos da base e eles vão ajudar, baseado em experiências passadas, em uma série de variáveis, eles vão te ajudar o que é melhor ser feito agora, entendeu? E essa informação volta e depois de decidido, isso vira um plano motor. Então sempre tem essa lógica. Os núcleos da base atuam nessas duas esferas, uma esfera mais de planejamento e depois uma esfera mais de execução motora. Então ele tem um papel, vamos dizer, em duas etapas, em última instância, da ação motora. Uma etapa mais de planejamento e outra etapa mais de execução. Mas nunca se comunicando diretamente com a medula espinhal, se comunicando com essas instâncias corticais de execução motora. Tá? E óbvio que essas informações, como eu falei para vocês, não saem apenas do córtex do lobo frontal. Aqui não está bem ilustrado, mas essas informações que chegam nos núcleos da base também saem de áreas associativas sensoriais. Por quê? Para que você possa planejar a sua ação motora, você depende de informações sensoriais que você está obtendo, né? Faz muita diferença você querer sair da sala se você sabe se a porta está fechada ou se tem um animal enorme lá na porta e isso vai atrapalhar eventualmente seu plano motor. Então vejam só que coisa incrível, os núcleos da base atuam até nesse tipo de processamento de informação. Baseado no contexto sensorial, ele vai decidir, não, realmente não é uma boa eu sair nesse momento, porque tem alguma coisa lá na porta que eu não gostaria de encontrar, né? Então, eventualmente isso aí, veja, o córtex faz esse processamento, mas os núcleos da base ajudam o córtex a fazer esse mesmo processamento, tá? Então, não é à toa que na realidade muitas doenças que afetam núcleos da base, o indivíduo tem uma manifestação motora muito severa, mas ele também tem manifestações cognitivas que se tornam severas com o tempo. Normalmente a gente vê o motor, né, ele chama a nossa atenção, porque você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, mas problemas em núcleos da base afetam muitos aspectos cognitivos também. Tá? Professor, Oi? eu na verdade não sei se está certo, é uma anotação que eu tinha feito, né? Nesse fuso neuromuscular, eu tinha colocado... Você está voltando à aula, então, à aula passada, tá? Eu tinha colocado também que ele corrige o movimento. Isso. Mas
Por que o fuso pode corrigir o movimento, pessoal? É a O velocidade? professor já vai adiantar para vocês de duas maneiras. Como? Porque você vai receber a informação do fuso e vai saber como que o movimento está sendo feito. Tá? Mas como que essa informação em última instância corrige o movimento? Uma maneira é através de um reflexo medular. Então, o neurônio que recebe a informação sensorial do fuso, ele se comunica com motoneurônios. E é ele que explica, inclusive, o reflexo de estiramento, não é verdade? Qual que é o reflexo de estiramento? O professor fez, por exemplo, aquele chutinho lá do reflexo patelar. Então, como se dá esse ajuste? Toda vez que ocorre uma mudança abrupta do comprimento muscular, este reflexo tende a aumentar o grau de contração muscular. Então seria mais ou menos o seguinte: o professor está segurando aqui e de repente alguém esbarra e meu braço se estende. Então esse reflexo é capaz de automaticamente manter o movimento no mesmo, vou dizer, a minha articulação na mesma posição que antes, simplesmente restaurando. Então essa é uma maneira que acontece direto na medula espinhal. É um reflexo, é um arco reflexo. Fora isso, vejam só, o fuso manda informações para o cerebelo e para o córtex cerebral, dizendo o que está acontecendo lá no músculo. E a partir dessa informação sensorial, o seu córtex, o seu cerebelo e seus núcleos da base veem que de repente o ângulo da sua articulação não está conforme esperado. Eu queria que o braço estivesse assim, mas ele está assado. E aí o que ele faz? Ele aumenta a força de contração muscular. Está muito flexionado? Então ele alivia a contração e assim por diante. Então o fuso ele é muito importante porque